A dualidade, ela é parte intrínseca do processo de criação e geração do universo. A polarização, os lados opostos, eles são, por definição, a própria criação do universo. Se o universo veio de um uno, de um mesmo início, do mesmo princípio, esse princípio, se nós observarmos como sendo a fonte geradora, como sendo Deus, ou como prefira chamar isso, ele saiu de uma unidade, de um ponto inicial. Se essa premissa for verdadeira, nós temos que esse matematicamente, ele não tem como ser dois, pois ele é tudo que existe. O uno do todo, o único. Para que ele possa ser mais, ele precisa gerar algo. E a única coisa que o uno e o sozinho é capaz de gerar é um processo de se auto-observar. Um processo de auto-observação, de autoconhecimento. Ou seja, se nós temos Deus, ao olhar para si mesmo, ele gera um processo de espelho, de espelhamento. E a observação de si mesmo em pontos específicos e pontos pontuais cria um objeto de observação. Logo você tem o observador e o objeto observado. Sendo que os dois são o mesmo. Mas a diferença entre observador e observado já é um processo de dualidade. Você tem dois elementos. Então, por esse processo, você tem a criação do universo. Você tem que todas as coisas começam a ser geradas, todos os processos começam a ser observados e começa-se a criação do universo, da existência, dos mentes, espíritos, planetas, galáxias e tudo mais que você possa pensar. O processo da dualidade é o processo de criação, é o processo de geração da vida e do universo. Então, quando nós olhamos a dualidade e a polarização, nós temos que observar não com um olhar de separação. Nós não devemos olhar como eles contra nós, nós versus eles. É muito importante entendermos isso, principalmente nesse momento que estamos vivendo aqui na Terra, onde em todas as áreas, sejam nas vidas pessoais, famílias, masculino versus feminino, política, eles contra nós, guerras, um país contra o outro, economia, nós versus eles, capitalismo e comunismo e oligarquias, liberdade, enfim, todas as dualidades que nós possamos pensar. Elas não devem ser encaradas como separação, mas sim como um processo de um que vê o outro, mas que o outro é aquele um. Que nós passemos pelo processo de criação, pelo processo de dualidade, mas tendo em mente de que eles e nós somos o mesmo. Nós somos um, no fim das contas. Nós somos apenas uma única origem, uma única unidade que está aprendendo consigo mesma. Logo, quando Deus se observa, essa observação não deve ser no tom de julgamento, de raiva, de ódio, porque o ódio e a raiva, elas são simplesmente o esquecer de que existe a unidade, que existe um único eu, um único nós, uma única fonte. E esse processo de dualidade de criação, ele não vai parar. Ele continua e continua para todo o infinito. Mas que ele continue com a amorosidade, que é o ponto de vista e o entendimento de que todos são todos, o
todo é uma única coisa. Então, quando a dualidade se apresentar, seja por meio da política, seja por meio daquilo que parece diferente de você, lembre-se que tudo está certo e que se isso está aparecendo para você, existe algum ensinamento que está chegando para você no sentido de: eu devo aprender a amar isto que estou observando em mim. Como Deus se auto-observando, observe aquilo que parece diferente, mas não é tão diferente. É outra parte de você mesmo.